Bom dia, meu povo, como que vocês estão? Já vai mandando essa live pra sua amiga, né? Que eu sei que ela comete algum desses erros que eu vou comentar hoje, que você, muito provável, comete. E eu já cometi alguns deles. O sexto eu acho que é o que todo mundo mais comete na vida, entendeu? Quando você tenta não, porque eu falo que quem tenta não consegue. Tem que fazer até dar certo, entendeu? Então, toda vez que você fala assim, vou tentar fazer alguma coisa, tira isso da sua cabeça. Porque quem tenta e falha, entendeu? Vamos? Manda aí pra tua amiga, que tu sabe que ela comete muitos erros na sua alimentação aí no processo de emagrecimento. Eu sei que muito desses daqui que tem, eu já cometi lá no passado, eu sei que muitas de vocês cometem também. Vou tomar um gole de água, inclusive tu pega a tua água, porque esse daqui, ó, é muito importante. Só que ela tá quente, tá ruim, tá horrível. Vamos começar? Já falei que eu não gosto muito de enrolar, né? Então, vamos começar. Manda pra amiga que você sabe que comete um bocado de erro, que ela tem que aprender pra ela não cometer mais esses erros, entendeu? Quando a gente aprende e pratica, a gente para de cometer esses errinhos aqui, que eu diria assim, são erros óbvios, mas que acabamos cometendo quando a gente tá iniciando aí nosso processo de mudança. Vamos começar? Vamos lá. Eu falei 7, mas eu incluí um outro. Então, são 8 erros que cometemos. Você comete, né? Porque eu não cometo mais esses erros. Mas, enfim, vamos pra frente. 7 erros que você comete ao tentar emagrecer. Vamos começar pelo primeiro? O primeiro é uma coisa muito feita atualmente. E eu sei que muitos nutricionistas usam dessa forma. Mas é a questão de você comer de 3 em 3 horas. Eu já fui essa pessoa que comia de 3 em 3 horas e isso me causava uma certa ansiedade. Por exemplo, eu comi agora, daqui a 3 horas eu deveria comer de novo. Isso me causava uma ansiedade pela próxima refeição. Na verdade, quando você passa a entender que o corpo humano ele não precisa estar a todo momento mastigando, você para com isso. Principalmente porque comer de 3 em 3 horas... Muitas pessoas, elas não sentem fome de 3 em 3 horas. Então, comer de 3 em 3 horas, eu diria que é um grande erro. Porque se você não tá sentindo fome, por que você vai comer? Sendo que o ser humano só precisa mesmo comer quando está com fome. Daí tem uma ligação. O comer de 3 em 3 horas, ele é muito mais ligado a atletas de fisiculturismo. E também problemas seríssimos, assim, por exemplo, de obesidade. Mas aí cada caso é um caso. O ser humano, a grande maioria do ser humano, ele não precisa de comer de 3 em 3 horas. Quem come de 3 em 3 horas, vou colocar aqui o exemplo de fisiculturista. Por quê? Porque eles precisam estar... o shape, né? O trabalho deles. Então, é uma quantidade muito grande de comida que eles precisam comer e aí eles precisam fracionar durante o dia. Por exemplo, vai lá, em 1 hora, basicamente, ali... 1 hora não, que a gente não passa 1 hora comendo. Tu passa 1 hora comendo? Eu não passo 1 hora comendo, não. Mas numa refeição, quando você come... quem aguenta comer 200 gramas de arroz, sei lá quantas gramas de carne, sei lá quantas gramas de fibra. É uma quantidade gigantesca que eles têm que comer. Por isso que eles utilizam dessa estratégia de comer de 3 em 3 horas. Também tem uma outra questão, na questão da obesidade, de pessoas que eles não têm o próprio controle sobre o próprio corpo, que é a questão da pessoa não ficar, como eu diria, quando ela ainda não tem a essência ainda dela de saber a fome real e a fome emocional, essa estratégia também ela é utilizada para que quando ela for fazer a próxima refeição dela, ela não saia igual uma desesperada para comer tudo aquilo que vê pela frente. Quando não tem um certo controle, é isso que acontece. Então, um dos grandes erros que eu já cometi foi comer de 3 em 3 horas. E eu
comecei a me observar e eu ficava muito ansiosa pela próxima refeição. E isso, querendo ou não, acaba atrapalhando o nosso processo. A ansiedade é uma das causas que atrapalha o nosso emagrecimento, a nossa evolução corporal, porque ela... Pensa, você tá pensando na sua próxima, você tá comendo agora já pensando na sua próxima refeição e talvez a sua próxima refeição você exagere um pouco a mais. A ansiedade faz com que a gente coma coisas que a gente não deveria, que a gente não deveria comer. Então esse é um dos erros que cometemos ao tentar emagrecer, é comer de 3 em 3 horas. Aprenda a identificar a sua fome, né, quando você tá verdadeiramente com fome, e aí esse é o exato momento que você tem que comer. Agora a gente vai pro segundo erro. Esse segundo erro eu nunca cometi porque eu sou apaixonada por isso, cara, que é café da manhã. O café da manhã é uma das refeições, assim, que quando eu não como, eu passo às vezes eu preciso sair, acabo que não como. Eu deveria comer antes? Deveria. Então existe uma outra estratégia que eu utilizo que eu não como também? Existe. Mas toda vez que eu não tomo meu café da manhã durante o dia, eu sinto muita falta. Se forem 2 dias seguidos, aí lasca tudo o pau da barraca, porque eu realmente amo o café da manhã. Só que o que tem aqui o grande erro? Você pular o café da manhã, porque você passa um período noturno muito grande sem se alimentar. Nesse período, a gente chama que é o jejum que todo ser humano deveria fazer, que é para fazer uma limpeza no nosso organismo. Quando a gente tá dormindo, o nosso sistema de o corpo humano, ele é muito inteligente, ele joga um monte de toxinas que não precisa mais serem utilizadas pelo nosso corpo embora. Então ele joga fora essas toxinas. E aí quando você passa esse período noturno sem comer, depende muito também da sua última refeição no dia seguinte. Você tende a acordar e comer o quê? Você tende a acordar e comer um pão com manteiga. E aí que tá o grande erro. Você come massa, que é puro carboidrato, farinha branca, que é o quê? Pura energia. E quando você come só energia, você tem lá o seu pico de energia, né? Então você fala assim, putz, você fica animadão, porque carboidrato é energia. E aí, eu já vou até botar o outro aqui, que já liga nesse outro, que é de carboidrato. É pura energia. Manteiga, que é gordura, também é pura energia. Então, você come essa manteiga, esse pão, e você acaba que o quê? Daqui a 30 minutos, daqui a uma hora, você tá morrendo de fome. Quando, na verdade, o seu café da manhã, você não deveria pular o seu café da manhã, porque quando você vai no horário, vai almoçar, por exemplo, ou você passa a manhã toda beliscando, né, coisas que não tem nutrientes, você fica beliscando o quê? Uma torradinha, você fica beliscando um pãozinho, você fica beliscando coisas que não são nutrientes, que são apenas carboidrato, que vai te dar um pico de energia, depois esse pico de energia cai. E aí, quando esse pico de energia cai, te causa fome. Por isso que a todo instante você está o quê? Sentindo fome. E colocando o quê? Calorias no seu corpo que não são necessárias. São calorias, eu diria, burras. Entendeu? Porque esse tipo de calorias, eles não são necessárias para o seu corpo. E aí, qual é a minha sugestão para você? Não pule o café da manhã, porque você vai passar a manhã beliscando e vai ficar beliscando coisas que não são nutritivas e muito menos que são a favor do seu processo de emagrecimento. E aí, se você pula, você além de beliscar, quando chegar no horário de almoço, o seu cérebro vai estar mandando a informação de que você vai estar com muita fome e você vai correr o risco de que só consumir ali carboidrato. Até porque, principalmente para nós mulheres, é muito mais fácil a gente consumir carboidratos do que qualquer outra coisa, gente. Carboidrato é uma coisa maravilhosa. Eu não vou dizer que não é gostoso. Carboidrato, massa, é tudo muito bom. Só que a minha sugestão de café da manhã para você é o quê? Passe a o quê? Quebrar o seu jejum noturno, né? Com proteína. O déficit de pessoas no mundo que não come a quantidade de proteínas correta é gigantesca. Tanto que eu como a quantidade adequada pra mim, e geralmente, eu vou falar aqui, que eu ainda estou na casa dos meus pais, eles falam assim, nossa, você come muita carne. Aí eu só olho pra eles são idosos, né? Eu falo assim, eu como uma quantidade certa, só que vocês comem uma quantidade
errada. Mas é difícil mudar a mentalidade atualmente de dois idosos, né? Meu pai já tá com 80 e tantos, minha mãe já vai bater 70. Mas enfim, quebre o seu jejum de uma forma inteligente. Procure sim comer ali proteínas. E aí, gente, fala assim, eu não gosto de ovo. Desculpa, você é uma adulta, você não tem que comer só o que você gosta. Você tem que comer o que você sabe que vai acelerar o seu processo de emagrecimento. E proteína vai auxiliar nesse processo. Auxiliar não, vai ajudar. Então, procure aí comer ovos no café da manhã. Procure aí comer pelo menos... Eu não gosto mais de utilizar produtos industrializados, mas se você quiser, você pode utilizar sim iogurte. Por quê? Porque eu tenho intolerância à lactose. Um vidrinho daquele de iogurte do que eu gosto, da marca que eu gosto, é um valor certamente um pouco absurdo, né? Para ficar comprando durante 30 dias. Então eu prefiro quebrar ele com ovos e frutas. E aí já vem aonde? Um outro ponto, entendeu? O terceiro, na verdade, o terceiro erro que você comete. Você não come frutas. Não come. E existe pesquisas provando que o brasileiro, tendo um país tropical onde existe diversas frutas que são o quê? Maravilhosas, gente. Que são... Eu falo de fruta, minha boca chega a saliva, porque eu sou apaixonada por qualquer tipo de fruta. Eu falo que eu sou apaixonada até por frutas que eu ainda nem provei. Porque quando eu não provo uma coisa, eu me disponho a prová-la pra saber se eu vou gostar ou não, entendeu? E aí, se eu gostar, aí eu quero colocar todo dia. Mas enfim, frutas. O déficit de gente que não come fruta é gigantesco. Então, é aquela coisa. É o básico que eu sei que você sabe que funciona, mas que você não faz. Então, passe a comer frutas. E aí, eu lembro que eu postei uma vez uma receita com uma geleia de uva. Eu sou apaixonada por uva. De uva. E aí, existiu comentários do que, mas a uva tem frutose, tem não sei o quê. Gente, toda fruta tem frutose. O que é a frutose? A frutose é o açúcar da própria fruta. E isso não é o que faz você engordar. O que faz você engordar não é o açúcar da fruta, daquela que você... Tudo bem que hoje a gente não tira do pé, mas a gente compra uma fruta e ela tá docinha. Não é isso que faz você engordar. O que faz você engordar é o açúcar que você coloca no seu cafezinho. É o açúcar que você coloca no seu suco, que você não deveria colocar. É o açúcar que você coloca em tudo que você vai comer. O açúcar da fruta, ele não vai te engordar, entendeu? E aí tá, Laila, por que eu deveria comer frutas? Você não gosta de fruta? Passe a comer frutas que são o quê? Eu gosto muito de comer a fruta em si. Eu não sou muito fã de suco, porque pra fazer uma quantidade X de suco, que seria a quantidade que é um copo cheio, porque eu falo assim, gente, eu gosto se for pra tomar suco, eu não quero tomar meio copo de suco, eu quero tomar um copo cheio. Então eu prefiro comer a fruta, porque na fruta em si, se você consumir a fruta, ela vai conter o quê? Mais fibras. E mais fibras quer dizer que o quê? Você vai ter o seu corpo vai absorver muito mais essas fibras. E você vai aonde? No banheiro. Porque a fibra ela ajuda na nossa saúde ali do intestino. Então passe a comer frutas. E aí eu falo assim, eu dei a sugestão do seu café da manhã, ovos, comece a colocar frutas, ovos, proteína, a que você quer. Quer comer um patezinho? Come um patezinho de frango. Quer comer gente, tem diversos tipos de proteína que você pode incluir. Então, o seu café da manhã você pode colocar, que é o que eu mais amo na minha vida. Então, eu não abro mão desse café da manhã, que são ovos e frutas. Pronto. Isso daí é um ponto crucial. Faz esse café da manhã durante 30 dias. Durante 30 dias e vê como o seu corpo pode mudar. E para de ficar incluindo açúcar em tudo. E não tenha medo do açúcar da própria fruta, porque não é isso que tá fazendo você engordar. O açúcar da fruta existe porque é um processo natural. Se não fosse para ter açúcar, Deus não tinha feito frutas com açúcar, entendeu? Porque a fruta é uma coisa que Deus fez. Deus não vai fazer uma coisa que vai, o quê? Né? Fazer com que você vire uma bola ambulante por aí. O que faz você engordar é o açúcar que você coloca dentro do seu café. Você toma, sei lá, quantas xícaras de café. Em todos esses cafés, você enfia o quê? Açúcar. Primeiro o quê? Você já tá com seu paladar mega viciado. Então, você precisa desviciar o seu paladar.
Porque uma pessoa que não sente prazer no gosto da própria fruta sem adicionar açúcar, que eu digo que é o leite condensado, que é uma açuquinha assim por cima, que é qualquer outro tipo de doce, ele realmente precisa fazer uma limpeza aí no seu paladar. Porque a fruta, ela tem muito sabor. A fruta sozinha, ela é muito, 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 muito saborosa. Foram 3, né? Então, o quarto, eu pus uma sequência, mas eu tô indo, eu estou fugindo um pouco aqui da sequência que eu coloquei. Deixa eu tomar um pouco de água. Toma água. Toma água. A água é importante. Ai, mas eu vou no banheiro. Não interessa que você vai 50 mil vezes no banheiro. Toma água. Ai, eu não gosto de água. Não interessa também. Toma água. Você precisa tomar água. Ai, Lala, quer emagrecer sem tomar água? Não vai. Ai, Lala, quer emagrecer sem comer fruta? Também não vai. Entendeu? Não vai. Não vai. Não faz o básico, não vai. E não adianta você querer ir cortar caminho, porque também não vai dar certo. Eu já falo logo. Quarto, eu só preciso lembrar da sequência aqui. Vou até marcar uns pontinhos nos quais eu já falei, pra eu não me perder e saber que eu já falei, né? Pra não ficar tão... 1, 2, 3... Eu falei 4? Eu falei... Eu vou pro quarto, né? Eu vou pro quarto. Me diz aqui. Agora eu quero só saber de você. Qual desses 3 erros, que eu falei 3 erros, são 3 erros. Quais desses 3 erros aqui você já cometeu? Alguém já cometeu algum desses 3 erros que eu falei? Comenta aqui pra mim. Porque isso é o básico que tem que ser feito, que a gente erra também. Então, vamos parar de errar, porque quando pararmos de errar nisso, a gente consegue aí atingir o corpo que a gente quer. Vamos falar do quarto. Não, falar do quarto. Vou até marcar o pontinho em qual eu tô falando. Sabe, eu já criei muitas receitas individuais, né? Eu gosto de criar receitas individuais, até porque eu sei que se eu fizer uma receita grande, vai despertar um gatilho em mim. Por isso que eu não sou de criar receitas grandes, porque gera um gatilho na minha mente, e aí o que eu faço? Eu quero comer a receita inteira. Sim, eu sou esse tipo de pessoa, então eu evito fazer uma receita grande. Então eu gosto de criar receitas individuais, que é a grande maioria de quando eu gravo, é uma receita individual. Mas qual é o grande problema? Em algumas receitas salgadas, eu já vi, por exemplo, pessoas que comentam no meu direct que faz algumas receitas, que fez não sei o quê, e já até fizeram uma vez e me marcaram, você ficar adicionando azeite em tudo que você vai fazer, principalmente de coisas salgadas. Pensa que para você conseguir emagrecer, você precisa manter uma alimentação limpa. E uma alimentação limpa, eu diria que não é uma alimentação sem tempero, é com tempero. Inclusive, eu fiz uma torta ontem, essa eu fiz grande, gente, acabou, tá? Porque o povo aqui de casa gostou e ela foi saudável. E eu falei assim, caracas, eles gostaram dessa torta. Mas enfim, vamos lá. O grande erro é você enfiar azeite em tudo. E mesmo que a receita seja individual, a receita tem que ser bem limpa. Então começa a colocar temperos secos nessas receitas, principalmente se for uma receita salgada. Dá pra dar muito sabor em uma receita salgada sem você ficar enfiando calorias desnecessárias. Sabe por quê? Eu não trouxe a colher, mas uma colher de azeite, uma colher de sopa de azeite, que eu sei que azeite é saudável. Azeite é saudável, não pare de utilizar azeite, mas utilize em comidas estratégicas. Por exemplo, em saladas não é necessário você ficar colocando azeite. Coloca ali o seu limãozinho, o seu salzinho. Isso já é muito do bom. Inclusive, é um dos pontos do limão para você fazer uma limpeza no seu paladar, que está viciado em açúcar. Então, para de ficar colocando, porque uma colherzinha de sopa de azeite, ela equivale a 120 calorias, tá? 120 calorias. Então, você joga uma colherzinha daquela ali em uma das suas refeições, e aquilo dali são 120 calorias que você coloca no seu corpo e você não tá nem percebendo que você tá ingerindo tudo isso. Porque é uma quantidade pequena que você olha assim, azeite é saudável. Tá, é saudável, mas você sabe a quantidade de calorias que tem que você deveria colocar? Então, para de ficar adicionando coisas, mesmo sendo saudáveis na sua alimentação, porque isso também atrapalha o seu processo, entendeu? E também tem a questão de quê? De castanhas.
eu sei que tudo que eu tô falando aqui são coisas saudáveis. Castanha do Pará, castanha de caju, que é uma das mais maravilhosas que existe. Um punhado daquilo dali. Eu não como só um punhado. Porque se deixar eu como o pacote inteiro. Só que um punhado de castanha de caju equivale a, sei lá, 200 e tantas calorias que tem em um punhadinho. Então, são pequenas coisas que, apesar de serem saudáveis, não são coisas que você deve ficar acrescentando na sua alimentação diariamente. Eu tenho uma regra aqui que você pode comer de tudo, mas não tudo a todo tempo, entende? Então, começa a prestar atenção, para de ficar adicionando, mesmo que seja coisas saudáveis, para de ficar adicionando certos alimentos diariamente na sua alimentação, porque isso atrapalha o seu processo de emagrecimento, tá? Já falamos do quarto, a gente vai pra onde? Pro quinto. O quinto, deixa eu ver se a gente vai pro quinto mesmo. O quinto, que eu vou falar desse daqui. Esse no início, quando a gente quer emagrecer, quando a gente quer transformar o nosso corpo, esse é um dos maiores erros que a gente comete. Quer trocar o quê? Comprar os benditos alimentos que tá bem lá, assim, ó, lindo, na prateleira do mercado escrito diet, light, integral e o caramba 4. Esse é esse eu diria que é uma das piores trocas. Quem aqui já não vai na prateleira do mercado e compra esse tipo de produto? Me diz aqui. Você já foi no mercado? Você já comprou só esse tipo de produto? Comenta aqui pra mim, faz favor, porque esse é um dos piores erros que todo mundo comete no seu início, é fazer essa troca, é trocar por esse tipo de alimento, escrito diet e light. Você já fez isso? Comenta se você já fez, se você já faz, porque no início eu também já fazia isso, eu fazia isso no início. Comenta aqui se você já cometeu ou comete esse erro. Gente, dá pra você comentar? Comenta que seu dedo não vai cair. Preciso saber. Deixa eu só dar um adendo aqui. Um adendo. Eu fico maneiro de ficar falando adendo, né? Um adendo deixa eu falar, entendeu? Essa é a minha questão do adendo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O quinto erro. Eu preciso começar a contar aqui de quantos erros eu já fiz. Estamos no quinto, estamos quase, né? Estamos quase. São 8, estamos no quinto. Fazer essa troca já cometi. De alimentos, por exemplo, que são alimentos que a indústria coloca assim, diet, light, integral. Quando, na verdade, esse tipo de alimento, para ser um alimento light ou para ser um alimento diet, a indústria sempre faz uma troca ali na questão de calorias ou de ingredientes na sua fórmula. Então, sim. Então, o que eu sempre faço não faça mais essa troca, não acredite nas embalagens, principalmente em embalagens porque quando você vê light, diet, você imagina assim, tô comendo uma coisa mais saudável, tô comendo uma coisa mais integral. Na verdade, o que você precisa fazer é aprender a ler tanto o rótulo ali de trás, sabe? Informações nutricionais que tem em todos, inclusive quando não tem grande assim, que é o que eu mais gosto de ler, eles colocam escritozinho bonitinho. Mas essas trocas, elas são burras. Desculpa a palavra, mas ela é muito, muito burra. E eu quero que você não cometa mais esse erro. Então, qual é a minha sugestão para você? Aprenda a ler os rótulos. Então, ao invés de você acreditar em tudo que a indústria alimentícia faz ali, colocando embalagens gigantescas só na capa, assim, por exemplo, sem açúcar, entendeu? Integral, light, diet, quando na verdade não são assim mesmo essas coisas, aprenda a ler principalmente o rótulo, informações nutricionais, porque ali atrás eles colocam as quantidades que você vai estar ingerindo de calorias, se isso for importante, entendeu? Pra você. Mas geralmente, quando você vê o número cheio ali atrás, eu não trouxe nada pra exemplificar aqui, Cacildes, eu também não tô com nenhuma embalagem, geralmente eu tenho alguma embalagem aqui.
Quando você vê ali atrás, por exemplo, vamos supor que uma colher não, que ali atrás está escrito assim, 100 gramas em cima, assim, e aí embaixo tem o valor energético, que é a quantidade de calorias que você vai ingerir. E aí ali tá, por exemplo, 100 gramas, né, em cima, e embaixo tá escrito assim, 320 calorias. Ali são 320 calorias sobre 100 gramas do que você tem que consumir. Mas muitas das vezes, vamos dar aqui o exemplo do requeijão, você não tem que comer 100 gramas de calorias, ou de 100 gramas de requeijão, você vai comer menos. Se bem que se deixar a gente come um pote de requeijão, mas não pode, tá? Não é pra você comer um pote de requeijão, se tu comer, ó, chinelo campa. Quando você vai, na verdade, o que você come, ou o que o seu nutricionista coloca, são o quê? 30 gramas. Então, você não vai comer 320 calorias, você vai comer bem menos, porque você tá comendo 30 gramas, não 100 gramas. Então, aprenda a diferenciar esses 100 gramas de 30. E, geralmente, a indústria, às vezes, até coloca um pouco mais em cima, 30, alguma coisinha assim, porque ele já tá ficando um pouco mais, como é que se diz? Informativas as embalagens, entende? E outra coisa... Para de ficar trocando produtos que são produtos normais. Eu diria os produtos normais, né? Que não tem escrito nada disso. Light, diet, integral e o caramba 4. Por produtos integrais, por exemplo. Porque se você for olhar as informações de... Calma aí que eu vou lembrar aqui. Ingredientes. Quando você lê os ingredientes, saiba que todos os ingredientes que tem ali atrás... Por exemplo, se o seu produto que você quer comprar for um produto integral, o primeiro ingrediente que tem que estar nessa lista tem que ser farinha integral, tá? Não tem que ter farinha rica em folification, sei lá das quantas. Então, se ele for realmente integral, ele vai ter que ter o primeiro ingrediente daquele produto vai ter que ser farinha integral. E aí procure produtos que tenham pouquíssimos ingredientes. E de preferência que esses ingredientes sejam conhecidos por vocês, entendeu? Porque se não é conhecido por você nem pela sua avó, significa que foi a indústria que fabricou e você não sabe o que é aquilo. Então procure produtos com menos ingredientes e saiba que todos aqueles ingredientes, eles são colocados em ordem de... Eu sempre esqueço qual é essa palavra, mas em ordem... Em ordem, eu não sei qual é a palavra que eles dão, mas, por exemplo, se o primeiro ingrediente é farinha integral, é porque tem mais quantidade de farinha integral. Se o segundo ingrediente é sal, é porque tem sal. Então é na ordem que é colocado os ingredientes, é na ordem que tem a quantidade daquele ingrediente naquele produto. Entendeu? Então não pare de fazer essas trocas, não pare de ficar comprando só pelo rótulo, não acredite nesse rótulo. Leia as informações nutricionais, mas principalmente leia os ingredientes desses produtos industrializados. E tente consumir menos produtos industrializados na sua vida também. Isso vai ajudar no seu processo de emagrecimento, tá? O sexto, a gente tá caminhando já. Estamos caminhando pro finalzinho aqui desses erros. Toma mais água, gente. Eu digo, toma água. Um ponto que eu vejo que é uma coisa simples, que inclusive eu dou essa sugestão toda a vida na minha vida, nos stories, que é o quê? Organização. Ai, não tenho. Começa a ter na alimentação. Organização é a chave para você não ficar a todo tempo beliscando, nem você chegar do seu trabalho e falar assim, hoje eu vou pedir não sei o que mais lá. Não. Tenha organização. Tire 2 horas do seu final de semana. Quem trabalha fora tem que utilizar o final de semana. Se não quer utilizar o final de semana, usa sexta-feira à noite, entendeu? Pra fazer. Mas você precisa ter o quê? Na sua alimentação. Organizar as suas alimentações da semana. Almoço e jantar. Pode levar marmita? Maravilhoso. Eu adorava quando podia levar marmita. Inclusive, fica pra outra história, mas eu adorava quando eu tinha que levar marmita, porque aí eu não tinha a necessidade de sair do meu local de trabalho pra ficar procurando restaurante. Inclusive,
Se você for comer em restaurantes, procure comer alimentos que são cozidos, entendeu? Carne cozida, porque tem um certo... A gente tende a acreditar, né, que eles não ficam enfiando óleo. Mas procure e goste de levar marmita, porque é um dos pontos assim mais gostosos que tem, é quando você sabe a procedência do alimento que você tá comendo. E você só sabe realmente a procedência desse alimento quando você faz a sua comida, entendeu? Então deixe tudo organizado, prepare, se organize para tirar 2 horas do seu dia, do seu domingo, do seu sábado, da sua sexta-feira à noite, da sua sexta-feira, do final da sua noite. Não sei, mas tenha ali o seu almoço e o seu jantar feito. Porque eu sei que quando chegamos cansados em casa, a gente só quer comer. E não interessa o que é, só queremos comer. Então, tenha essa organização. Laila, eu não tenho tempo. Tem sim. Para de dar desculpa. Que você tem tempo sim. Eu sempre falo assim, eu não tenho tempo. Tem. Sabe por que você tem? Você já foi nos ajustes do teu celular? Então, lá ele te cagueta. Ele fala a quantidade de tempo que tu fica rolando o dedo aqui na internet. Tira esses 2 horas que tu fica aqui na internet, de um domingo, de um sábado, e prepara a tua alimentação. Inclusive, tempo não é desculpa. Sabe por quê? Porque arrumamos tempo pro que a gente acha importante. E se realmente for importante para você emagrecer, se for realmente importante para você mudar o seu estilo de vida, se realmente for importante para você, você vai arrumar 2 horas. Porque são 7 dias e você vai ter que cozinhar 2 horas. 2 horas. Então, pra mim, eu falo assim que não tem essa de não ter tempo. Porque quando a gente quer, a gente arruma tempo. Quando se torna prioridade, a gente arruma tempo. Você não tem tempo para ficar fazendo coisas que você não deveria fazer? Pois bem, utilize desse tempo para fazer o que você quer que aconteça com seu corpo. Porque eu vou te falar de novo, ele não vai cair do céu enquanto você não decidir que isso é importante para você. Então comece a se organizar, porque se você não tiver essa organização, não vai chegar a lugar nenhum. Olha que maravilha, entendeu? Organização. Comece a se organizar. Nesse daqui eu já tinha falado um pouquinho antes, mas agora a gente tá indo pro qual? Pro 7º. Daqui a pouco a gente chega no 8º. Estamos quase lá. Você tem costume? Responde aqui pra mim se você tem costume de não se organizar ou se organizar na cozinha. Eu digo na cozinha, mas é na sua alimentação. Ai, Laila, mas ninguém da minha casa ajuda. Não interessa. Você faz o seu. Quem tá querendo não é você. Uma hora alguém se inspira em você. E sabe por que eu vou te falar isso? O meu sobrinho, ele nem mora aqui comigo. Ele nem mora. E ele não fala essas coisas pra mim, mas a minha mãe pega isso no ar dele. E esses dias minha mãe... Eu falo assim, gente, quando você quer mudar, é você que tem que querer mudar. Ninguém tem que querer mudar por você. E você só vai mudar quando você realmente decidir. Entendeu? E não fica querendo colocar o que você quer em outra pessoa. Porque isso vai se tornar uma coisa chata. Quem quiser se inspirar em você, se inspira. Quem não quiser, um beijo pra ela, entendeu? Só que você tem que saber o que você quer. Então não fica querendo enfiar a sua rotina, a sua nova personalidade, porque eu digo que quando você começa a se alimentar melhor, isso se torna uma personalidade sua. Então você vai ficar chata pra algumas coisas, você vai ficar cri-cri pra algumas coisas, mas não queira fazer disso algo que você queira enfiar na outra pessoa, entendeu? A pessoa ela tem que querer mudar e ela tem que querer se inspirar em você. E aí essa questão de inspirar outras pessoas, eu vou comentar agora. Meu sobrinho, por exemplo, ele tem costume... Ele não tem um paladar muito legal, eu não posso enfiar isso nele, porque ele não é meu filho, ele apenas passa algum tempo aqui em casa. Mas minha mãe comentou esses dias que ele falou assim, eu vou tentar comer igual minha madrinha, porque além de tia, eu sou madrinha. Eu vou tentar comer igual minha tia. Que é o quê? Comer coisas mais saudáveis, começar a comer o quê? Legumes, porque ele não tem esse costume. Inclusive a torta de ontem eu deixei ele comer todinha pra eu falar assim, ei, você acabou de comer abóbora. Porque ele tem costume de falar que não gosta de abóbora. Entendeu? Eu falei assim, você acabou de comer abóbora, você acabou de comer cenoura, porque tinha cenoura, entendeu? E aí, você que é mãe aqui, você precisa aprender a fazer alguns tipos de receita, incluir
certas verduras, certos legumes, pra quê? Pra fazer com que seu filho coma, porque o seu filho vai fazer o que você faz, ele não vai fazer o que você manda. Você sabe que ele tem que comer fruta? Sabe. Você manda ele comer fruta? Manda. Ele come? Talvez sim, porque você come, aí ele te vê como exemplo. Talvez não, porque ele não te vê comendo. Por que que ele vai comer uma coisa que a mãe dele não tá comendo? Entende? Não tem lógica isso. A gente é muito de fazer fazer o que a gente observa outras pessoas fazendo. Então, o meu sobrinho passou a falar assim, eu vou comer uma coisa mais saudável, tudo bem que ele tá entrando aí na pré, né, ele vai fazer 11 anos, ele falou assim, eu vou tentar comer mais legumes, mais saladas, mais coisas, igual a minha tia. Por quê? Porque ele tá vendo que eu como, e ele tá vendo que eu sou um exemplo, mas eu não fico. Eu falo pra ele, Enzo, você precisa comer mais legumes, mais saladas, mais frutas, porque você é um atleta. Ele joga tênis, né? E eu falo assim, você é um atleta. Então você precisa comer esse tipo de coisa. Atleta não vive só de sorvete, nem só de macarrão, nem só de coisa. Eles comem frutas. Enfim, seja um exemplo para o seu filho, tá? Outra coisa, a parte que eu já até tinha comentado, então esse eu vou passar mais rápido. Estamos no penúltimo aqui dos nossos 8, eu falei 7, mas são 8 erros que a gente comete ao tentar emagrecer. Que é cortar carboidrato. O carboidrato no seu corpo, ele é essencial pro funcionamento dele. Como eu disse, ele é a energia lá no início. Então, você precisa de energia para se manter ao longo do dia. Então, toda vez que você for consumir carboidrato, tente não, porque eu digo que quem tenta não consegue. Mas procure comer carboidratos até ali um pouco a mais de carboidrato, né? Que é ali um pouco até umas 3, 4 horas da tarde. Porque quando você vai dando final da noite, não que não é pra você consumir carboidrato à noite. Você pode consumir. Mas é que quando vai chegando o período noturno, o nosso corpo, sim, o corpo humano, eu já disse, ele é inteligente, ele sabe quando o sol tá nascendo e quando o sol tá indo dormir. E você que fala que é da noite, você não é da noite. Você apenas está com seu sistema totalmente trocado. Porque quando vai chegando o período noturno, o nosso corpo ele vai ficando um pouco mais sonolento. Então, querendo ou não, vai gastando menos energia no período noturno, o nosso corpo. Apesar de à noite ele continuar trabalhando, mas ele trabalha em outros sistemas. Então, não corte o carboidrato, porque você precisa dessa energia para passar o dia, você precisa dessa energia para fazer um treino, você precisa dessa energia. E o carboidrato em si, ele vai te ajudar, sim, ali no seu processo de emagrecimento, desde que você não fique só comendo carboidrato, excedendo muitas calorias, entendeu? Porque o que faz você engordar é o excesso, e o que faz você emagrecer é você diminuir. Vai ter uma live sobre esse assunto, tá? E aí a gente vai pra onde agora? Pro último, que é um dos pontos, assim, que... que muita gente comete e que muita gente não faz. Que amanhã eu vou até... Esse é uma introdução pro de amanhã, entendeu? Que é o quê? Você não faz musculação, você não faz um treino de cardio. E aí, por que você não fazer isso atrapalha? Porque pra você, quando você tá treinando musculação, e aí depende muito da sua intensidade na musculação, depende muito de quanto tempo você treina, depende muito, porque a musculação em si, ela é um jogo, entendeu? Com o seu corpo. Ela é um jogo de treinos mais de força, de resistência, e aí tem que ter um pouco dessa jogada em todo esse processo de musculação. Mas a musculação, ela faz com que você queime entre 300 e 500 calorias enquanto você tá treinando. Lembrando, dependendo muito do seu tipo de treino, entendeu? Entre 300 e 500 calorias, né? É o que? É a quantidade, diria aí, de 3 pães que tu come com ovo. Mas enfim, não praticar musculação é um dos pontos, porque quando você tá fazendo força, por mais que eu costumo falar que é uma atividade um pouco mais parada, mas você tá ali trabalhando uma musculatura, então você não fazer isso, você tá aí prejudicando o seu processo, tanto de emagrecimento quanto para ganho de massa. Outro ponto, cardio, né? O cardio ele não é só importante para você perder ali peso, mas te garanto que você perde a mesma quantidade de calorias que você perde ali na musculação e talvez um pouquinho menos. Mas o cardio, ele não ajuda só você a
a emagrecer. Junta a musculação e o cardio, você vai ter aí quase 80 calorias gastas, dependendo da intensidade. Não vou dizer assim que é fechado, depende da intensidade do seu treino, da intensidade com que você faz esse cardio. Por exemplo, uma escada, ele te dá muito mais intensidade, porque você coloca uma velocidade ali e você vai ter que permanecer. Esteira também, você coloca uma velocidade, você vai ter que permanecer. Agora, uma bike, você que controla ali a velocidade. Caminhar na rua, você que controla a velocidade, entende? E quando você tem ali a parte da musculação, quando você faz o cardio, entra no quê? Que você, ao estar fazendo um cardio, você não vai ser uma pessoa que vai fazer musculação cansada, ofegante, porque você vai estar trabalhando a sua cardiovascular, que também é a saúde do coração. Você precisa da sua respiração para fazer um agachamento, para levantar empurrar um leg, entende? Então, não fazer treino de musculação e não fazer treino de cardio também é um dos prejudiciais para você não estar emagrecendo. Mas a gente chegou no nosso último, né? Que foi esse erro, que é não fazer musculação. Então, tem aquela questão, Laila, eu não sei. Gente, ninguém nasceu sabendo. Então, você precisa fazer o quê? Repetição. Eu sempre comento, coloco no meu post, assim, quando eu termino de treinar. Musculação é repetição. Você precisa repetir isso durante muito tempo para você ficar bom naquilo. Tudo que você é bom hoje, você repetiu por diversas e diversas vezes. Eu não sou a ótima pessoa para estar fazendo lives, porque eu estou apenas começando, mas eu comecei. Entenda que para você ser bom em algo, você precisa começar e você precisa fazer o quê? Repetir. Então, tudo que você repete, você fica bom. Entendeu? Laila, eu não sei treinar. Começa, aprende, vai começar porque ninguém nasceu sabendo. Repete aquele movimento, procure. Se você acha que na sua academia não tem professores legais, procura na internet, gente. A internet tá cheia de gente que sabe ensinar. Inclusive, não vou dar esse adendo agora não, depois eu falo sobre isso. Mas enfim, procure aprender, porque a musculação tem que ser repetição. Não tem outro processo para você que quer transformar o seu corpo. Esses são os 7 erros que você tem que parar de cometer. 7 não, 8. 8 erros que você precisa parar de cometer. Não sabe, aprende. Nada do que você sabe fazer hoje perfeitamente, você começou sabendo. Você começou sem saber nada, entendeu? E aí eu falo pra você, começa, vai pra academia, aprende. Pegou um professor que sabe que gosta de ensinar, gruda nele. Não encontrou? Procura na internet. Eu tô cansada de ensinar pra vocês aqui algumas coisas sobre musculação que eu vejo que é um horror na academia. Entende? Então, pare de cometer esses 7 erros, que isso já vai ser de grande valia pra você aí que quer realmente transformar o seu corpo. Amanhã, já vou falar aqui da nossa live. Eu vou falar como que o treino de musculação, né, ele ajuda no seu processo de emagrecimento. Eu dei esse adendo que você precisa. Então, se você ainda não faz musculação, vá pra academia, se inscreva na academia, pegue as dicas que eu dei na nossa primeira live aqui, de como que você facilita isso pra você colocar na sua rotina e comece. Porque enquanto você não começar, você não vai ter o resultado que você quer. Amanhã a nossa live vai ser sobre como musculação... Ai, tem um negocinho no olho. Como a musculação, como o músculo, né, ajuda você aí no seu processo de emagrecimento. Então, pega essas dicas, eu espero que tenham anotado o que precisa anotar, o que serve pra você, porque de nada adianta você ficar só anotando o que não te serve. Anote o que serve pra você, use o que serve pra você, aplique o que serve pra você, que a partir do momento que você começar a fazer isso, você vai ter os seus resultados. Bom, amanhã já, né, que eu já falei tanto de amanhã, a gente vai ter, a live vai ser, eita, que passou aqui vai ser sobre como o músculo, a musculação, ela ajuda no seu processo de emagrecimento, tá? Então, a partir de agora, tu vai treinar, tu vai fazer musculação, tu vai fazer cardio, tu vai parar de ficar colocando calorias desnecessárias na sua alimentação, tu vai começar a se organizar, porque precisa fazer tudo isso se você quer realmente transformar o seu corpo. Amanhã a gente se vê na nossa live de como o músculo, a musculação te ajuda muito mais no seu processo de emagrecimento, porque não é só emagrecer,
tá? Porque eu digo que quem só emagrece fica flácida, fica feia, não fica bonita. Não fica mesmo. Desculpa se você só faz cardio e só tá flácida e tá feia. Tem que fazer musculação. Inclusive, se tu quer ficar uma pessoa, uma velha chuchuzinho, entendeu? Porque eu quero ficar uma velha chuchuzinha, eu não quero ficar uma velha caída. Enfim, amanhã a gente vai falar sobre isso. E eu espero que você comece a aplicar alguma desse... pare, né, de fazer algum desses erros e comece a fazer o reverso igual eu ensinei. Um beijo e fiquem com Deus. Uma ótima... Hoje é sexta? Hoje é quinta? É sexta. Uma ótima sexta-feira pra você. E o happy hour é só depois do treino. Primeira obrigação. Depois o que tu quer fazer. Fechou? Beijos. E a live não vai ficar salva aqui, mas eu tô com um grupo que tô deixando lá. Beijinhos.